Sabe aquele momento em que você está no corredor de rações, carregando mais um saco pesado no carrinho e pensa: tem que haver um jeito melhor? Estou gastando centenas de dólares por ano com essa ração. Você observa suas galinhas espalharem metade dela no chão como se estivessem participando de algum jogo caro. Você calcula o custo por ovo e se pergunta se criar galinhas no quintal vale mesmo a pena. É exaustivo, é caro. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. É completamente desnecessário. Há 3 anos parei totalmente de comprar ração. Minhas galinhas ficaram mais saudáveis. Meus ovos ficaram melhores. E economizei mais de os 1.400 arnários, recuperando meus fins de semana livres. A diferença não é sorte, nem quanta terra você tem. A diferença está no design. Aqui está o que a maioria das pessoas ignora quando reclama dos custos da ração. O problema não é que as galinhas sejam caras de se manter. O problema é que você criou um deserto alimentar dentro da sua cerca e depois fica surpreso por ser forçado a comprar soluções caras para sempre. Pense nisso. As galinhas selvagens não sobreviviam à base de milho quebrado e pellets de soja enviados de uma fábrica a 3 estados de distância. Elas forrageavam. Elas ciscavam a serapilheira em busca de insetos. Elas bicavam sementes de gramíneas. Elas pastavam verduras que cresciam selvagens em seu território. Elas encontravam larvas sob troncos, besouros em pilhas de compostagem, minhocas após a chuva. Por 8.000 anos, as galinhas se alimentaram, movendo-se por paisagens diversas, onde o alimento estava em toda parte, se você soubesse onde procurar. Então, nós as trancamos em cercados de terra nua, removemos todas as fontes de alimento e lhes entregamos um saco de ração processada como única opção. E agora você se surpreende por ser caro e monótono. Mas aqui está a realidade que a maioria dos donos de galinhas nunca ouve. Esse sistema não é inevitável. É uma escolha de design. Especificamente, é uma má escolha de design que beneficia as empresas de ração, não você. Eles querem você dependente de compras mensais. Eles querem que você pense que as galinhas não podem sobreviver sem o produto deles. Eles construíram toda uma indústria em torno da ideia de que as galinhas modernas precisam de ração moderna. E você a adotou porque todo mundo também adotou. Enquanto isso, suas galinhas ficam naquele cercado vazio, entediadas, esperando você despejar outra concha dos mesmos pellets que elas comem há anos. Elas não estão prosperando. Elas estão apenas sobrevivendo. E você está pagando preços premium por ovos produzidos no modo de sobrevivência. É aqui que as coisas ficam interessantes. Seu quintal pode produzir ração para galinhas o ano todo. Não apenas uma parte da comida, mas a maior parte, possivelmente até tudo, dependendo do seu espaço e esforço. Você só precisa parar de pensar em um gramado e começar a pensar em um ecossistema comestível. Pare de pensar em um jardim decorativo e comece a pensar em um sistema alimentar integrado. No momento em que você muda o pensamento de meu quintal é separado das minhas galinhas para meu quintal é uma fonte de alimento para minhas galinhas, tudo muda. Você não está adicionando trabalho. Você está redesenhando o trabalho que já faz para que ele pague dividendos em vez de exigir insumos constantes. Esta parte provavelmente irá surpreendê-lo. A transição não é difícil. É apenas diferente do que a loja de rações condicionou você a acreditar que é normal. Deixe-me mostrar o que muda quando você projeta um sistema alimentar primeiro. Quando você entende o que as galinhas realmente precisam e como cultivá-lo no espaço que você já tem. Quando você deixa de ser um cliente da loja de rações e se torna um engenheiro de sistemas que projeta relacionamentos em vez de comprar soluções. Porque há 3 anos eu fiz essa transição. Parei de comprar ração. Plantei uma floresta de alimentos para o meu bando. E agora minhas galinhas comem melhor do que nunca com pellets comerciais. Meus ovos têm cascas grossas e gemas de um laranja profundo. E economizei mais de 1.400 ares enquanto gastava menos tempo gerenciando o sistema delas do que gastava dirigindo até a loja e carregando sacos. Não se trata de voltar a algum sítio pré-industrial romantizado onde você moia grãos à mão e vivia como se fosse 1850. Trata-se de aplicar ecologia baseada em observação a um quintal moderno e deixar que as relações entre plantas,
Solo, insetos e galinhas façam o trabalho que você costumava fazer manualmente. Trata-se de projetar uma vez e colher continuamente, em vez de comprar repetidamente e ver metade disso ser desperdiçado. Agora vamos falar sobre o que as galinhas realmente comem quando você deixa o sistema funcionar. Elas precisam de 4 categorias principais: insetos para proteína, verduras para vitaminas e minerais, sementes e grãos para carboidratos e gorduras, e forragem para digestão. A ração comercial tenta espremer tudo isso em um único pellet processado. Seu quintal pode cultivar tudo isso como alimento vivo e fresco que as galinhas preferem. E aqui está o pulo do gato. Uma vez que você planta esses sistemas, eles continuam produzindo com o mínimo de esforço seu. Comece com plantas forrageiras perenes. Elas são suas operárias, pois você as planta uma vez e colhe por anos. O confrei é o campeão aqui. Cada planta estabelecida produz folhas enormes e ricas em proteínas. Você pode cortar o confrei de 4 a 5 vezes por temporada de crescimento, e um canteiro decente alimentará 6 galinhas durante o verão. Corte as folhas, jogue-as no cercado e veja suas galinhas devorá-las. As raízes do confrei vão fundo, minerando minerais do subsolo que as plantas de raízes rasas não conseguem alcançar. O que significa que essas folhas são densas em nutrientes de uma forma que as verduras compradas em lojas nunca serão. Você não está comprando sacos de verduras secas. Você está colhendo folhas frescas que as galinhas realmente querem. O amaranto é sua segunda planta poderosa. Ele cresce rápido, semeia-se agressivamente e oferece 2 colheitas. As galinhas comem as folhas tenras durante toda uma temporada. Então, no outono, aquelas cabeças de sementes enormes amadurecem e você pode deixar as galinhas pastarem livremente nelas ou cortá-las e armazená-las para a alimentação de inverno. Uma planta de amaranto produz milhares de sementes. Plante uma fileira de 3 metros uma vez e você terá amaranto autossemeado, alimentando seu bando por anos sem replantar. Os grãos perenes oferecem o mesmo benefício. Plante uma vez, colha para sempre. Coisas como trigo perene ou capim-trigo intermediário. Eles se estabelecem lentamente, mas uma vez maduros, produzem cabeças de sementes que as galinhas podem colher sozinhas se você as deixar entrar no canteiro no momento certo. Você não está comprando sementes. Você não está processando grãos. Você está abrindo um portão e deixando as galinhas fazerem o que fazem há milênios: comer sementes diretamente da fonte. Mas aqui é onde o sistema se torna verdadeiramente elegante. E é o que a maioria das pessoas ignora completamente. Você não está apenas cultivando comida. Você está cultivando comida que constrói o solo enquanto alimenta as galinhas. Cada vez que você corta, confrei e joga para o seu bando. Você está ciclando nutrientes. Cada vez que o amaranto derruba sementes, você está criando comida futura sem replantar. O sistema se alimenta sozinho. Essa é a mágica de projetar com perenes em vez de comprar insumos anuais. Agora vamos falar sobre proteína, porque é aí que as pessoas entram em pânico. Elas acham que as galinhas precisam daquela ração com 16% de proteína, ou a produção de ovos vai despencar. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Os insetos têm de 50% a 70% de proteína, e seu quintal pode produzi-los aos milhares se você projetar o habitat. Isso não é teoria, é ecologia básica trabalhando a seu favor. A cobertura morta profunda é sua primeira fábrica de insetos. Coloque 15 centímetros de cavacos de madeira, folhas ou palha em uma área do seu cercado. Besouros, larvas e outros decompositores se mudam para lá imediatamente. As galinhas ciscam ali diariamente, colhendo proteínas frescas enquanto arejam a cobertura morta e aceleram a decomposição. Você não está comprando tenébrios secos na loja de animais a preços absurdos. Você está deixando seu quintal cultivá-los de graça. Pilhas de troncos são sua segunda fonte de proteína. Empilhe troncos velhos ou galhos grossos em um canto. Mantenha-os úmidos e espere. Larvas, besouros e outros insetos que perfuram madeira colonizarão a pilha. As galinhas trabalharão nesses troncos por meses, virando a casca, bicando pontos macios, encontrando larvas ricas em proteínas. Uma pilha de troncos apodrecendo
Pode alimentar 4 galinhas por um ano inteiro. Você a monta uma vez e ela produz continuamente. A compostagem é sua terceira zona de insetos, e é aqui que o sistema se torna quase comicamente produtivo. Seus restos de cozinha vão para uma pilha de compostagem. Esses restos atraem moscas. As moscas botam ovos. Larvas eclodem e se alimentam do material em decomposição. As galinhas sentem o que está acontecendo e vêm correndo. Você as deixa ciscar no composto a cada poucos dias. E elas colhem larvas frescas enquanto reviram o composto para você. Você não está desperdiçando restos de comida. Você os está transformando em proteína de inseto que alimenta galinhas que lhe dão ovos. O ciclo se fecha. Pense nisso por um segundo. Você pegou resíduos, transformou-os em proteína, colheu ovos e aumentou a fertilidade do solo em um ciclo integrado. Isso é o pensamento sistêmico substituindo insumos comprados. A rotação sazonal leva isso ainda mais longe. Depois de colher um canteiro da horta, deixe as galinhas entrarem. Elas limparão os insetos pragas, comerão sementes de ervas daninhas, ciscam os resíduos de colheita e fertilizarão o solo para a próxima estação. Elas realizam o controle de pragas, capina, compostagem e fertilização em uma única passagem. Enquanto isso, elas estão comendo. Você não está comprando ração para apoiar esse trabalho. O próprio trabalho as alimenta. Plante girassóis ao longo da sua cerca. As galinhas não incomodarão as plantas em crescimento. Mas quando as cabeças de sementes amadurecerem no outono, você terá centenas de sementes ricas em gordura. Corte as cabeças, pendure-as no galinheiro e deixe as galinhas bicarem durante todo o inverno. Uma fileira de girassóis produz sementes suficientes para suplementar um pequeno bando por vários meses. Você plantou uma vez e colhe a temporada toda. Aqui está a parte que realmente confirma isso. Você não está comprando um saco de US 30 Harders que é metade desperdiçado e acaba em 3 semanas. Você está colhendo comida que cresce sozinha. O confrei cresce novamente após cada corte. O amaranto se semeia sozinho. Os insetos se reproduzem continuamente em sua cobertura morta e pilhas de troncos. Os girassóis florescem e produzem sementes todos os anos. Uma vez que você planta esses sistemas, eles continuam a produzir. No primeiro ano, você planta e estabelece o sistema, ainda comprando alguma ração. Tudo bem, você está construindo a base. No segundo ano, você está colhendo regularmente. No terceiro ano, o sistema está maduro e funcionando sozinho. E você gasta 30 minutos por semana jogando folhas de confrei e gerenciando a rotação, em vez de carregar sacos de ração todo mês e ver seu dinheiro ser pisoteado na lama. Agora, aqui é onde as pessoas travam. Elas dizem, meu cercado tem apenas 6 a 16 metros. Ou, e o inverno? Ou, minha associação de moradores não me permite transformar meu quintal em uma fazenda. Pontos válidos. Vamos falar sobre como adaptar esse sistema às restrições do mundo real sem abandonar o princípio central. Pequenos espaços exigem intensidade, não área. Você pode cultivar verticalmente. Sistemas de forragem cabem em uma garagem ou depósito. Você deixa a cevada ou o trigo de molho por 24 horas e depois os cultiva em bandejas por 6 a 8 dias até ter tapetes verdes densos de brotos. 1 quilo de grão seco se transforma em 6 a 8 quilos de forragem fresca. Suas galinhas comem tudo, inclusive as raízes. Uma pequena unidade de prateleiras produz forragem suficiente para alimentar 4 galinhas o ano todo e ocupa menos espaço do que uma estante de livros. Você está essencialmente cultivando verduras frescas em ambientes fechados durante o inverno, quando nada cresce lá fora. Não é complicado. É estratégico. Confrei e amaranto em vasos funcionam em espaços apertados. Baldes de 20 litros em um pátio. Jardineiras ao longo de uma cerca. Em qualquer lugar onde haja terra e sol. Essas plantas não se importam se estão no chão ou em vasos. Elas produzem as mesmas folhas e sementes. Empilhe recipientes verticalmente se o espaço for realmente limitado.
Uma horta vertical de 3 níveis pode produzir com freio suficiente para suplementar 2 galinhas durante a estação de crescimento. Pilhas de troncos cabem em cantos. Mesmo um cercado pequeno tem cantos que não estão sendo usados para nada útil. Empilhe 3 ou 4 troncos ali. Mantenha-os à sombra e úmidos, e você criará uma fábrica de insetos em meio metro quadrado. As galinhas trabalharão nessa pilha constantemente. A cobertura morta profunda funciona em cercados de qualquer tamanho. Quer você tenha 4 metros quadrados ou 40, você pode colocar 15 centímetros de cavacos de madeira e deixar besouros e larvas colonizarem. O princípio se adapta perfeitamente. Você não está mudando a biologia, está apenas encaixando-a no espaço que possui. Mas aqui está o que a maioria das pessoas ignora sobre o inverno. E isso pode te chocar. Para as lacunas do inverno, a fermentação é a resposta. No final do verão, você colhe o excesso de grãos e verduras. Você os compacta firmemente em baldes com água e um pouco de sal. Deixe fermentar por 2 a 3 semanas, depois sele e armazene. A ração fermentada dura meses e, na verdade, melhora o valor nutricional. As bactérias do ácido láctico tornam os nutrientes mais biodisponíveis e as galinhas adoram o sabor picante. Você não está comprando ração comercial para o inverno. Você está preservando a abundância do verão e alimentando-as durante os meses frios, quando nada fresco está crescendo. Armazene abóboras e vegetais de raiz. Uma abóbora butternut rende de 6 a 8 porções para as galinhas. Corte-a ao meio. Deixe-as bicar a polpa e as sementes. Plante abóboras extras no verão especificamente para a alimentação de inverno das galinhas e armazene-as em local fresco e seco. Uma dúzia de abóboras pode suplementar 4 galinhas por 2 meses. Você cultivou, armazenou e está alimentando-as quando os preços da ração estão mais altos e seu jardim está adormecido. Aqui está a parte com a qual as pessoas mais se preocupam. A produção de ovos continuará alta sem a ração comercial? Sim. Se você projetar o sistema para diversidade nutricional, em vez de tentar replicar uma fórmula de fábrica, a produção de ovos permanece alta porque você está imitando a diversidade natural. A proteína vem de insetos, que têm de 50 a 70% de proteína, e são mais biodisponíveis do que o farelo de soja. As verduras fornecem vitaminas e minerais que tornam as cascas grossas e as gemas de um laranja profundo. Sementes e grãos fornecem carboidratos e gorduras para energia. As galinhas ciscando no composto obtêm minerais, pedriscos e probióticos dos organismos do solo que ingerem. Isso não é um experimento científico. É assim que as galinhas comeram por milhares de anos antes que as empresas de ração o convencessem de que precisavam de uma mistura proprietária. Minhas 12 galinhas em um cercado de 40 metros quadrados obtêm 80% de sua dieta da produção caseira durante a estação de crescimento. Isso inclui confrei, amaranto, insetos da cobertura morta e pilhas de troncos, e acesso à rotação da horta. No inverno, isso cai para cerca de 50% porque a produção perene diminui. Eu suplemento com grãos fermentados e abóboras armazenadas. A produção de ovos permanece consistente o ano todo e a qualidade da casca é melhor do que quando eu as alimentava com pellets comerciais. Melhor, não pior. E quanto às restrições da associação de moradores ou vizinhos que não querem ver um quintal bagunçado? Disfarce o sistema como paisagismo ornamental. Girassóis parecem ornamentais enquanto produzem cabeças de semente para as galinhas. Capuchinhas são flores lindas que também atraem pulgões e outros insetos que as galinhas adoram. Além disso, as folhas e flores são comestíveis para as galinhas. Espirais de ervas parecem um design de jardim intencional, mas são na verdade hotéis de insetos e fábricas de verduras para galinhas. O confrei pode ser colocado em bordas perenes, onde parece qualquer outra planta de folhas grandes. As variedades de amaranto vêm em cores ornamentais que fazem parecer que você as está cultivando pela estética, não para alimentar galinhas. Ninguém precisa saber que seu paisagismo é, na verdade, um sistema de produção de alimentos. O sistema funciona tão bem quando está disfarçado de um quintal bonito.
Você não está lutando contra a sua associação de moradores. Você está projetando dentro das regras deles enquanto alcança seus objetivos. Aqui é onde a maioria das pessoas se sabota, e eu vejo isso constantemente. Elas plantam 2 pés de confrei, um amaranto e esperam conta zero de ração na semana que vem. Não faça isso. Construir um sistema autossustentável leva de 6 a 12 meses. As perenes precisam de tempo para desenvolver raízes profundas. As populações de insetos precisam de tempo para se acumularem em sua cobertura morta e pilhas de troncos. As galinhas precisam de tempo para aprender que essas folhas verdes e pilhas são comida, especialmente se foram criadas à base de pellets a vida toda. No primeiro ano, você planta e suplementa com ração comprada, enquanto o sistema amadurece. Tudo bem, você está investindo o trabalho antecipadamente para que o sistema funcione sozinho depois. No segundo ano, você é 50% autossuficiente. Você está colhendo com freio regularmente. Os insetos são abundantes. As galinhas sabem como forragear. No terceiro ano, tudo se encaixa. Parei de comprar ração completamente no terceiro ano, porque meu sistema havia amadurecido a um ponto em que produzia mais comida do que meu bando conseguia comer. Mais, não menos. A diversidade insuficiente de plantas é o erro mais comum. Se você plantar apenas confrei, terá lacunas nutricionais. Se plantar apenas amaranto, terá lacunas sazonais. O sistema precisa de policultivo. No mínimo, você precisa de 3 fontes de verduras perenes, 2 zonas de produção de insetos e 2 fontes de sementes ou grãos. Essa diversidade cobre as necessidades nutricionais e espalha a produção pelas estações. Pular as zonas de insetos é o segundo erro. As pessoas plantam verduras e grãos, mas esquecem que as galinhas precisam de proteína. Sem insetos, a produção de ovos cai, e você acaba comprando suplementos de proteína de qualquer maneira. Cobertura morta profunda e pilhas de troncos não são opcionais. Elas são a base do seu suprimento de proteína. Construa-as primeiro, depois adicione as plantas ao redor delas. Não ter um plano de inverno é o terceiro erro. A abundância do verão não o ajudará em fevereiro. Você precisa fermentar o excesso de grãos, armazenar abóboras e secar cabeças de semente no outono. Passe 2 fins de semana em setembro preservando alimentos, e você passará pelo inverno sem contas de ração. Pule essa etapa e você estará de volta à loja de rações em janeiro. Deixe-me dar os números do que isso realmente economiza. A ração comercial custa de R$ 30 a R$ 50 por mês. Ao longo de 3 anos, isso dá de os R$ 1.080 a os R$ 1.800. Gastei cerca de os R$ 200 em plantas iniciais, cavacos de madeira e recipientes. Meu retorno veio no segundo ano. No terceiro ano, estou os R$ 1.400 à frente, e o sistema continua a produzir sem custo. A economia de tempo também é enorme. Chega de idas à loja a cada 3 semanas. Chega de carregar sacos pesados. Agora gasto 30 minutos por semana gerenciando o sistema. Compare isso com as horas que você gasta dirigindo para comprar ração e a frustração diária. Você está recuperando seu tempo. Há 3 anos parei de comprar ração. Minha produção de ovos é 15% maior. As cascas são mais grossas. As gemas são mais brilhantes. Minhas galinhas são ativas em vez de ficarem paradas esperando por pellets. Economizei o R$ 1.400 e recuperei horas da minha vida. Você não está abandonando ferramentas modernas. Está projetando um sistema autorregulado que trabalha com a natureza. Comece a plantar perenes nesta primavera. Crie suas zonas de insetos este mês. Projete o sistema agora e no ano que vem você estará colhendo em vez de carregando sacos. Você está a uma temporada de distância de abandonar a loja de rações de vez. Seu futuro bando conta com as decisões que você toma agora. Se essa história mudou sua perspectiva sobre como você pode manter aves e utilizar os recursos do seu jardim, não deixe de se inscrever no nosso canal e curtir este vídeo. Continuamos a revelar segredos e métodos que muitos tentaram deixar no passado. Vamos construir um futuro juntos, baseado na harmonia com a natureza. Novos conhecimentos e estratégias úteis esperam por você nos próximos episódios. Até breve.